Depois de semanas em atrito com o presidente Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta deixa o cargo de ministro. A saída do Mandetta é o tema do destaque do dia. Muito obrigado, equipe do Ministério da Saúde. Olá para você, eu sou Alan Martuchelli. Hoje seria publicado um outro podcast, o podcast Fala Aí, tratando sobre o jornalismo. Porém, devido à saída do ministro da Saúde, por meio de relevância, nós decidimos então produzir esse podcast para você. E a relação de Mandetta com Bolsonaro começou a entrar em um conflito no fim de março, quando Mandetta começou também a aderir ao discurso do isolamento social, seguindo a linha da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Em contraponto, Bolsonaro ele disse que o Brasil não podia parar, que a economia em colapso é pior que uma crise na saúde. No dia 28 de março, a autonomia de Mandetta começou a se deteriorar com a transferência das coletivas diárias de boletins para o Palácio do Planalto, contando com a presença também de outros ministros e de secretários. Bom, foi daí em diante que Bolsonaro começou a atacar Mandetta de forma direta e indireta. A gente pode relembrar a fala do presidente a seus apoiadores num domingo, apontando que o poder subiu a cabeça de alguns ministros e que a hora deles iriam chegar. Era pessoas normais, mas de repente viraram estrelas. E falo pelos cotovelos. Tem provocações. Mas a hora dele não chegou ainda não. Vai chegar a hora dele. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. Bom, já no dia 6 de abril, o clímax da novela Bolsonaro-Mandetta teria acontecido, quando acreditamos que o ministro de fato seria demitido. Mais tarde, nesse mesmo dia, o ministro Mandetta disse que as suas gavetas no ministério já estariam sendo limpas. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas, até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome, é o Covid-19. Em entrevista ao Fantástico no domingo, no dia 12, Mandetta chegou a afirmar que a população não sabia quem deveria de fato ouvir, se o presidente ou se o Ministério da Saúde. A população olha e fala assim, mas vem cá, será que o ministro da Saúde é contra o presidente, E não há ninguém contra nem a favor de nada. É o que eu digo, o nosso inimigo, o nosso adversário, quem a gente tem que ter foco para falar, é esse aqui que é o nosso problema, é o coronavírus, é ele que é o nosso principal adversário, nosso principal inimigo. O presidente olha muito também pelo lado da economia e chama muito atenção o lado da economia. O Ministério da Saúde entende a economia, entende a cultura, entende a educação, mas chama pelo lado de equilíbrio de proteção à vida. Eu espero que essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única. Um dia após essa entrevista no Fantástico, Mandetta, já com um tom de despedida, disse que o presidente não estava gostando da forma como o ministério estava sendo levado por ele, em meio à pandemia. Essa prerrogativa, eu não estou ministro por obra de nada diferente do que do presidente, e ele claramente externa que ele quer um outro tipo de posição por parte do Ministério da Saúde, que eu, baseado no que nós recebemos, baseado em ciência, eu tenho esse caminho para oferecer. Bom, e nesta quinta-feira, dia 16, na parte da tarde, por meio de sua conta no Twitter, Mandetta anunciou sua demissão. Ele diz o seguinte, abre aspas, acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que nosso sistema de saúde está por enfrentar. Fecha aspas.
Após esse anúncio de Mandetta, panelaços foram registrados em várias partes do Brasil. Depois da confirmação da demissão de Mandetta, ele fez um discurso mostrando que as tensões do Ministério da Saúde com o presidente Jair Bolsonaro seriam apaziguadas. Agradeço muito ao presidente, a conversa que tive com ele hoje foi uma conversa extremamente amistosa, agradável. Mandetta deixou o cargo com a popularidade em alta. A última pesquisa do Datafolha mostrava que 76% dos brasileiros concordavam com as atitudes tomadas pelo ministro. Essa saída de Mandetta trouxe a repercussão. Vários governadores colocaram contra, já que adotam também, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, adotam o isolamento horizontal, o que é contra a ideia do presidente, o isolamento vertical. Tanto Alcolumbre, o presidente do Senado, como Rodrigo Maia, que preside a Câmara dos Deputados, lamentaram a saída do ministro em suas redes sociais. Mandetta chegou a se reunir com Alcolumbre e Maia na sexta-feira, no dia 10, para ouvir a entrevista de Bolsonaro à Rádio Jovem Pan. Mandetta será substituído pelo oncologista Nelson Tait. E o que eu conversei com o Dr. Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego. Foi relembrado nas redes sociais um vídeo polêmico de Tait falando sobre o cuidado com idosos e jovens. Você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir no adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então é uma coisa fundamental. São duas coisas importantíssimas na saúde hoje é o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer, Internautas criticaram no Twitter de Nelson se o idoso for um banqueiro, um forte empresário, até mesmo o presidente da República, que já passou dos 60 anos, se as medidas que ele disse que deveriam ser adotadas seriam aplicadas a eles. Nelson Tait é defensor do isolamento vertical e disse que pretende andar alinhado com Bolsonaro. Existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal, e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. É isso aí, obrigado. Médicos e especialistas, como pneumologistas e infectologistas, profissionais que de fato estão aptos para dar pitacos nas medidas que são adotadas, disseram que Mandetta saiu na hora errada e que o isolamento horizontal achata a curva de contaminação, evitando que chegue a um pico, como na Itália ou na Espanha, países que ignoraram esse isolamento no início. Tem também outros profissionais que dizem que o pico previsto por Mandetta não irá chegar e que o clima tropical do Brasil irá beneficiar o combate ao coronavírus, contando também com o equilíbrio etário da população, já que na Espanha e também na Itália a população já é de maioria idosa. Especialistas apontam que a saída de Mandetta é política e não técnica, já que o ministro misturou o fato de ser médico com a politicagem. Antes de sair, Luiz Henrique Mandetta disse que vai entregar o ministério estável e também agradeceu à imprensa. Embora o que eu posso entregar agora, a maneira como eu posso entregar agora, a condução do ministério, realmente é melhor com que ele organize uma equipe que possa construir um outro olhar e que isso possa ser feito com base também na ciência. É uma situação bem complicada, tanto para a saída do Mandetta, tanto para a chegada do Nelson. É um momento muito complicado.
tem, né, a gente está vivendo um momento de extremos no Brasil. Tem os apoiadores de Bolsonaro, que são contra a Mandetta, são contra o isolamento horizontal, e tem também os que necessariamente não são contra o Bolsonaro, mas são favoráveis à Mandetta e favoráveis ao isolamento vertical. A gente segue acompanhando o desenlace dessa novela, que parece que chegou ao final, mas tem muita água por rolar com a chegada do Nelson Tait. O podcast que seria publicado hoje vai ser publicado na terça-feira, então aguardemos, tá bom? A gente fica por aqui, fique ligado nas nossas redes sociais e ouça também outros podcasts que tratam sobre a pandemia do novo coronavírus aqui em Teófilo Otoni. Um grande abraço e tchau, tchau.